E aí, pessoal, beleza? Tudo bom com vocês? Pessoal, Rinoel Marinho aqui. E eu vim falar para você sobre o seguinte: por que você deve trabalhar menos e por que isso vai te tornar antifrágil? Vamos lá, que você vai entender o conceito agora. Galera, é o seguinte: primeiro a gente tem que entender o que é antifrágil. Antifrágil é aquilo que melhora quando você aplica um estresse. Em outras palavras, para você entender mais rápido, vou explicar aqui, vou dar para você um exemplo. É o seguinte: seu músculo, se você vai para uma academia e lá na academia você passa a fazer rosca direta, o seu bíceps e os músculos ao redor, eles vão ficar melhores para justamente conseguir carregar aquele peso. Vai aumentar o seu músculo, o volume, etc. Para justamente você conseguir fazer a força suficiente para você, sem fazer muito esforço, conseguir puxar aquele peso. Isso é algo antifrágil, que é o oposto do frágil. Quando você aplica estresse no frágil, ele quebra, certo? E o que é algo robusto? É aquilo que aguenta os estresses, resiste aos estresses, mas ele não melhora. O antifrágil, ele melhora. O frágil quebra, tá? E o que isso tudo tem a ver com trabalhar menos? Você vai entender agora. Vamos lá. Inclusive, isso tem um pouco a ver, eu nunca li o livro Trabalhe 4 horas por dia, se não me engano, ou por semana, sei lá como é que é. Mas tem um detalhe desse livro que eu sei, é que ele te incentiva, ele te mostra provavelmente formas de ganhar renda passivas e por aí vai. Eu nunca li o livro porque particularmente eu acho meio... Enfim, um conhecimento meio simplório que não vale a pena eu estar lendo sobre isso, tá? Então, mas basicamente, isso é legal, esse conceito, só de pensar no conceito, trabalhar 4 horas por dia ou por semana, porque isso vai de encontro com a antifragilidade, que eu vou te explicar agora. Primeiro, você tem que entender algumas peculiaridades e características de sistemas antifrágeis. A primeira peculiaridade de um sistema antifrágil é o seguinte: ele tem pequenas desvantagens e altos ganhos. Pequenas desvantagens e altos ganhos. Por exemplo, quando você vende curso online. Vou dar um exemplo aqui bem simples para você. E você, por exemplo, gastou R$1.000 para fazer esse curso, mas você vende ele para 30 mil pessoas só por telefone, só ligando. Você gasta 120 de internet todos os meses, mais R$100 de energia e só. Ou seja, você gastou R$1.000 para produzir, vende esse curso e gasta 220 por mês, mas você vende para 30 mil pessoas, esse curso custa R$500. Você acabou de fazer, sei lá, R$1.500.000. Você tem um gasto de 1.000, você por mês gasta 220, mas só é ligando e vai vendendo para 30 mil pessoas. O que isso quer dizer? Que os seus custos, as suas desvantagens para produzir aquele curso é baixa. Mas os seus ganhos são estratosféricos, porque é vídeo. É vídeo, você está vendendo vídeo. Você não está vendendo a sua hora ao vivo, você está vendendo vídeo. Isso é um conceito do marketing, né? Isso é um conceito de empreendedorismo, sobre ser algo escalável, por aí vai. Mas eu não estou entrando nesse mérito, eu estou entrando no mérito do seguinte: baixas desvantagens e grandes ganhos. Tudo aquilo que tem pequenas desvantagens e ganhos altos, isso, muito provavelmente, é algo antifrágil. O que é o frágil? É aquilo que tem altas desvantagens e baixos ganhos. Isso é algo frágil, correto? E agora eu vou começar a entrar um pouco mais no conceito para você. Vou dar um exemplo para você de algo antifrágil, um grupo de bactérias. Você tem um grupo de bactérias no seu corpo, daí você resolve tomar um antibiótico, mas você toma esse antibiótico da forma errada, você não toma na hora correta, você toma quantidades menores do que deveria e por aí vai. Beleza. Você começa a tomar e vamos supor que tem... Eu vou dar um exemplo aqui bem tosco só para você entender. Vamos supor que tem 1.000 bactérias no seu corpo. Daí você toma um antibiótico em uma dose pequena. E essa dose pequena é um estresse pequeno, uma baixa desvantagem para o grupo de bactérias. E só que esse antibiótico consegue matar 990 bactérias e sobram 10 bactérias. Beleza. Só que aí você toma de novo. Sobra, sei lá, 5 bactérias. Só que essas 5 bactérias, ela tem um poder de reprodução alto. E elas resistiram àquele antibiótico no primeiro momento. Então, elas começam a passar os genes dela, RNA, DNA, sei lá o que, eu não sou da parte de biológica, mas elas passam
o gene dela para outras bactérias. E aí esse grupo de bactérias começa a se tornar resistente àquele antibiótico. Daí esse grupo de bactérias começa a se tornar, aí esse grupo de bactérias começa a se proliferar mais, você toma um antibiótico e esse antibiótico não funciona mais para essas bactérias. E aí você vai ter que trocar de antibiótico, vai ter que tomar outro antibiótico, enfim. Ou seja, o que acabou de acontecer com esse grupo de bactérias? Eu já falei isso 1000 vezes, né? Grupo de bactérias, grupo de bactérias. Mas o que acabou de acontecer? Esse grupo acabou de se tornar antifrágil. Você aplicou pequenos estresses e ele foi melhorando. Isso é algo antifrágil. Sistema aviário. Não sei se você sabia, mas toda vez que um avião cai, automaticamente a cúpula lá dos aviões, etc., se juntam e pesquisam por que esse avião caiu. E o que é que a gente vai fazer agora para o coletivo de aviões não caírem, não terem nenhum tipo de problema em relação a esse sistema que acabou de ocorrer. Um exemplo clássico que a gente sabe é o seguinte, não sei se você sabia, mas teve um determinado momento que um piloto de avião com depressão resolveu, ele falou assim, olha, eu vou jogar esse avião aqui no meio do nada e pronto, todo mundo morre. E você já parou para pensar se isso um dia acontecesse com um piloto? Então, o sistema aviário, percebendo que esse poderia ser um provável risco para as pessoas, o que aconteceu? Todas as vezes agora, os pilotos eles passam por sistemas de avaliação psicológica. Se caso o piloto comece a desviar da rota, já se consegue ter um sistema que que o avião por si só vai sozinho até o destino e por aí vai, para evitar problemas como esse. O que isso quer dizer? Por que o coletivo de aviões fazem isso? Para reduzir as desvantagens e aumentar as vantagens. Por isso que o avião é um dos transportes mais seguros que existem. O que isso quer dizer? Por que eu estou explicando tudo isso para você? Aquilo que você aplica pequenos estresses, reduz as desvantagens e aumenta as vantagens, isso é uma das maiores e principais características de um sistema antifrágil. Agora que você entendeu isso, esse conceito, eu vou melhorar ele um pouquinho mais através de exemplos e vou mostrar para você por que você deve trabalhar menos. Tá? Vamos lá. Imagina 2 vasos. O vaso A é um vaso de porcelana que está no meio da mesa. E o vaso B, que é um vaso de porcelana que está bem na quina da mesa, que ele está com a ponta dele para fora praticamente. Veio um vento. Qual é o vaso que tem mais chance de quebrar? O vaso B, porque ele está na quina da mesa. Quando você bota o vaso B na quina da mesa, você está aumentando as desvantagens desse vaso. E automaticamente, se acontece algum estresse, tem alguma coisa pequena que seja, ele corre o risco de se quebrar e nunca mais a gente ter aquele vaso. Então, você jamais deve aumentar as suas desvantagens. Você deve buscar a todo e qualquer custo reduzir as suas vantagens. Porque se você aumenta as suas desvantagens, você corre o risco de quebrar e nunca mais voltar e perder você. E você não tem mais aquilo de volta. Correto? Por exemplo, vou dar um outro exemplo para você. Imagine que você começa a aumentar as suas dívidas, mas você, por exemplo, não, eu ganho 10 mil reais, eu vou aumentar aqui minhas dívidas de 5 mil para 10 mil. Se de repente você para de ganhar, você ganha 10 mil, aí você aumenta as suas dívidas de 5 mil para 10 mil, você de repente para de ganhar por algum motivo esses 10 mil, agora você quebrou. Agora você vai ter dívidas de 10 mil todos os meses. Você piorou a sua situação. Então, a primeira coisa que você deve pensar é o seguinte: como é que eu faço para reduzir as minhas desvantagens? E esse negócio de reduzir desvantagens e aumentar as vantagens, isso se aplica a uma série de coisas. Músculo, na academia, times, liderança, você pode ser um líder antifrágil, você pode ter um emocional antifrágil e por aí vai. E agora eu vou começar a adentrar no conceito do porquê que você deve trabalhar menos, tá? Que é o seguinte, galera.
Agora que você entendeu que a gente deve reduzir as nossas desvantagens e aumentar nossas vantagens, eu vou entrar no porquê que agora a gente deve trabalhar menos, tá? Mas antes disso, eu vou explicar rapidamente, eu vou dar um exemplo para você do seguinte. Algumas pessoas falam por aí, alguns empreendedores famosos, inclusive, falam por aí o seguinte: em vez de você pensar em reduzir os seus custos, você deve pensar em aumentar a sua receita. Isso é um pensamento medíocre, você pensar em reduzir o seu cafezinho, reduzir as suas dívidas. Você deve pensar em aumentar a sua receita. Não é necessariamente isso. Você deve, primeiramente, pensar em reduzir as suas dívidas, reduzir as suas desvantagens, e só depois você deve pensar em aumentar as suas vantagens. Você não deve, primeiramente, pensar em aumentar as suas desvantagens. Você deve, primeiramente, reduzir a sua fragilidade. Aquilo que você corre o risco de repente, quebrar e não conseguir mais voltar ao normal, você deve reduzir os seus riscos, e só depois que você reduzir, você falar, bem, isso aqui está sob controle, só depois você começa a pensar em aumentar as suas vantagens. Vou dar um exemplo para você entender melhor. Imagina que tem um Joãozinho. O Joãozinho ganha R$1.000 por mês no CLT, ou seja, ele é carteira assinada, e ele tem o salário fixo dele de R$1.000 todos os meses. Só que o Joãozinho é um cara que gasta muito e ganha 1.000 e gasta 1.000. Ele tem uma dívida de R$1.000. Esse cara, ele tem uma dívida de R$1.000. Ele ganha 1.000 e gasta 1.000, cara. Só que o Joãozinho segue o conceito do empreendedor que ficou famoso de repente. E o Joãozinho fala assim, quer saber? Eu vou aumentar minhas receitas. Vou fazer uns bicos no meu CNPJ. Daí o Joãozinho começa a fazer um bico de, sei lá, uma área aí qualquer. E ele começa a ganhar R$500 a mais por mês. Só que é uma renda extra. É uma renda que ele faz porque, tipo assim, ele trabalha, né? Como ele trabalha, ele vende a hora dele, tipo um pedreiro, tipo um cabeleireiro. Ele só ganha se ele trabalhar, se ele fizer aquilo. Não é algo fixo. Esses R$500 a mais que ele passa a ganhar, ele só tem se ele prestar o serviço. Diferente de um emprego CLT, que muitas vezes você pode render menos e continuar ganhando a mesma coisa, né? Tudo bem. E aí, cara, o Joãozinho, de repente, é demitido do CLT. Só que o Joãozinho ganha 1.000 e gasta 1.000. Mas o CNPJ, como não é algo que ele é demitido, ele continua conseguindo ganhar aquela renda extra de 500. Só que ele foi demitido do CLT. O que ele tem agora? Se você parar para observar, ele tem uma dívida de R$1.000, só que ele ganha 500. Ou seja, ele agora passa a dever, então, R$500, cara. Ele passa a dever agora R$500 todos os meses. Se ele vivia com R$1.000, agora ele tem R$500 para pagar. De onde ele vai tirar esse salário? Ele acabou de entrar numa dívida. Porque o Joãozinho não pensou primeiramente em reduzir a fragilidade dele, reduzir aquilo que fragiliza ele, que pode deixar ele numa situação complicadíssima. Agora imagine o segundo cenário. O Joãozinho, ele ganha 1.000, mas ele é um cara consciente. E ele gastava 1.000, mas ele falou assim, cara, eu vou seguir a dica do cara antifrágil, do Nicolás Nassim Taleb, e vou reduzir. Cara, dá para eu cortar um custo aqui, dá para eu cortar um custo ali. Em vez de eu gastar 1.000, eu vou gastar 500. E vai sobrar 1.000. E vai sobrar 500, melhor falando, do meu salário de CLT. Só que tem um detalhe. Eu já fiz agora, já reduzi aqui meus custos, beleza. Mas agora, eu vou fazer um bicozinho aqui para eu ganhar agora R$500 por mês. Beleza. Olha o que acontece agora com o Joãozinho. O Joãozinho, ele ganha 1.000 no CLT, correto? Ele só gasta 500 e agora sobra 500 do CLT e ainda ganha mais 500 do CNPJ, do bico que ele faz. Se por algum motivo o Joãozinho for demitido no CLT, agora ele continua com R$500 sobrando. Ele se tornou antifrágil, Joãozinho. E ele consegue seguir a vida dele normal. Porque a dívida dele, na verdade, ele não segue com R$500 sobrando, melhor falando.
Agora, se ele foi demitido com R$1.000, né, ele perdeu aquela renda dele principal de R$1.000, só que ele tem uma renda extra, a renda do bico dele, que garante os R$500 dele, que era a dívida que ele tinha. Não sei se você entendeu agora. Ou seja, com o bico dele, ele consegue pagar a dívida dele. Com o bico dele, ele consegue pagar a dívida mensal dele e tá tudo certo. Ele não quebra, ele não corre risco de ficar falido e por aí vai. Se você observar, o Joãozinho, então, primeiramente, ele reduziu as desvantagens dele e só depois ele pensou em aumentar as vantagens dele. Tudo que você faz pensando em reduzir vantagens, em ter pequenas desvantagens e altos ganhos, você nem deve se questionar, você só deve fazer ou você deve entrar em algo que você tem baixas desvantagens e altos ganhos. Você só deve nem se questionar, você só deve pensar assim, cara, isso aqui provavelmente é algo antifrágil, tô dentro. Vamos supor que você vende cursos online e você gasta R$1.000 para produzir esse curso e você vende ligando por telefone. Eu estou te dando o meu exemplo. Tá? Você gastou R$1.000, eu trabalho vendendo curso online. Então, vamos supor que você gasta R$1.000 para produzir um curso online, você liga para as pessoas e fala, olha, eu tenho um curso aqui, assim, assim, assado, tal. Enfim, e você vende 400 cópias desse curso por R$500. Você acabou de ganhar 20, 200 mil reais, não sei aqui as contas ao certo. Vai ser 500 vezes 400, vai dar um valor lá. Vai ser mais que R$1.000. Você teve uma pequena desvantagem de 1.000 e altíssimas vantagens. O lucro que você teve em cima, você é estrondoso, é uma vantagem muito grande. Tudo que trabalha no meio digital, galera, é algo antifrágil. A maioria das coisas que você gasta no digital, melhor falando, pouco, e você percebe que pode ter altos ganhos, isso é algo antifrágil. Por isso que muito se fala no empreendedorismo de algo escalável, né? É aquilo que você pode replicar muitas vezes sem gastar muito a tua hora, algo mais ou menos assim nesse sentido. Agora, do porquê que você deve trabalhar menos. Eu sei que eu expliquei todo esse conceito só para você entender por que você deve trabalhar menos. Seguinte, cara. Isso serve para proteger o teu emocional. Muitas vezes você pode estar fazendo um trabalho que não é tão confortável para você. Correto? Se você atua numa área que não é muito confortável para você, muitas vezes a gente sabe que trabalho é entediante, é chato estar fazendo aquilo. Então, o seu dia deve ter... Nosso dia tem 24 horas. Seu dia deve ter 24 horas, não. Nosso dia tem 24 horas. Dessas 24 horas, vamos supor que você dorme 8 horas. Sobram 16 horas. Dessas 16 horas, cara, você deve tirar menos que 8 horas por dia para trabalhar. E as outras 8 horas você deve descansar. 8, 9 horas. Você deve trabalhar de 7 horas para menos. 7 horas para menos. Para você se tornar antifrágil. Por quê, Noel? Porque você trabalhando de 7 horas para menos, você está... O trabalho geralmente é algo que te estressa, é algo que te coloca numa situação de desconforto e por aí vai. Então você deve pegar e trabalhar, reduzir as suas desvantagens, ou seja, em vez de você trabalhar 16 horas, ou se não trabalhar 12 horas das tuas 16 horas, reduz as tuas desvantagens, evita ficar colocando excesso de desvantagem na tua vida e aumenta as tuas vantagens. Como assim? O teu tempo livre deve ser muito maior do que o teu tempo de trabalho. Porque o teu tempo de trabalho, ele te fragiliza. Só que agora tem um grande detalhe que vai entrar aqui nesse conceito, que é o seguinte. Busque fazer algo que você gosta, porque aí você não tem que trabalhar. Então, você trabalhando automaticamente, você vai observar que você vai trabalhar menos. Coisas pontuais que você não vai gostar de fazer do seu trabalho. Mas você pode falar assim para mim, Noel, eu não gosto do que eu faço. Eu até trabalho e tal, eu não consigo achar uma coisa que eu gosto de fazer. Então, se você não consegue achar algo que você não gosta que você gosta de fazer, ame o que você faz. E para você amar o que você faz, é o que eu chamo é o que eu já vi uma vez sendo dito, o conceito da menina bonita na foto 3x4. Ou melhor falando, é o conceito da menina na foto 3x4, que é o seguinte:
Imagina que você vê uma menina, correto? Aí um amigo, vou melhorar, um amigo teu chega e fala assim pra ti, Rinoel, fala pra mim, né? Rinoel, cara, tem uma menina aqui, olha a foto 3x4 dela aqui, ela é, cara, o que que tu acha dela? Eu olho pra foto 3x4 dela e falo assim, cara, nossa, não gostei dela. Só que de repente, por um acaso da vida, eu encontro essa menina pessoalmente. E aí eu começo a conversar com ela. Eu percebo que ela é muito parecida com a foto, não me atraiu muito, mas de repente essa menina fala que gosta das mesmas músicas que eu gosto, gosta das mesmas coisas que eu gosto, gosta de sair para os mesmos lugares que eu gosto. Se ela começa a fazer as mesmas coisas que eu gosto, ela faz as mesmas coisas que eu gosto. Então, automaticamente essa pessoa se torna mais atraente para mim. Por quê? Porque ela tem pontos que me chamam a atenção, que são pontos positivos. O que isso quer dizer? Que aquilo que tem pontos positivos passa a te atrair. Então você passa até a querer ficar mais perto da menina que antes você olhava e falava assim, não quero estar muito perto dela, não gostei muito dela. O que isso quer dizer? Que se você começar a observar os pontos positivos das coisas que você faz, você vai passar a gostar e talvez amar aquilo que você faz. Então você deve ser obcecado por achar pontos positivos no que você faz, para você ter que trabalhar menos, para você ter que se tornar antifrágil e ter um tempo de vida melhor. Para você ser o teu tempo livre, ele se tornar algo mais prazeroso ainda. Então, busque trabalhar menos. Segundo esse conceito, você vai estar se tornando antifrágil, você vai estar tendo um tempo livre melhor com a sua família e por aí vai. Então, eu espero que você tenha gostado desse conceito. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, deixa um like aí e até o próximo vídeo. Valeu? Tchau!